Fala galera, beleza? Aqui é o Redenx e bem-vindos a mais um vídeo do canal Aleatory Geeks. E no vídeo de hoje vamos dar continuidade à nossa série contando a história completa do mangá de Alita, Anjo de Combate, Gun Hyper Fury Vision. Esse vídeo é a sexta parte da nossa série, ou seja, contaremos os acontecimentos do volume 6 do mangá, que vai do capítulo 30 ao 35. Esse volume é um time skip, se passando 2 anos depois após a batalha de Gali contra Zapan com o corpo Berserk, nos apresentando o que Gali se tornou após essa batalha, e dando um rumo totalmente diferente para a história, além de se desconectar totalmente do padrão que vimos nos volumes anteriores, que basicamente nos mostrava a vida na Sucatópole, e o que provavelmente será apresentado na sequência de Alita nos cinemas. Então, se você ainda não assistiu as partes anteriores, corre lá e depois volta para esse vídeo. O link da playlist vai estar nos cards e também aqui na descrição. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Capítulo 30. Além da Porta Amarela. O Dia do Juízo. O capítulo começa nos arredores da Fábrica 33, com um Deckman citando um número de registro de caçadora da Gali, que está jogada, ainda com seu corpo destruído em um depósito. O Deckman pergunta se foi ela quem utilizou aquele revólver, e ela responde que sim, que derrotou Zapan com o corpo Berserk usando essa arma. E o Deckman classifica isso como um crime de classe A, de acordo com as leis da fábrica, lançando ela no incinerador, junto com corpos de outros criminosos. Ela só consegue dizer que isso foi para salvar toda a Sucatópole, e que deviam agradecê-la, enquanto seu corpo cai no compartimento e a porta é fechada. Mais tarde nos é mostrado Gali acordando em uma sala vazia, apenas com uma cama, como uma sala de sanatório. Gali sente frio e se pergunta o que está acontecendo, enquanto deita na cama novamente, pensando se tratar de um sonho, mas antes que pudesse pegar no sono novamente, é despertada por um sonho em uma tela. Se trata de um homem que está em Zalem, entrando em contato com ela através de uma visão introduzida diretamente em seu sonho, e que na realidade o corpo de Gali está na fábrica sendo desmontado. Ele diz que conseguiram emitir uma ordem de interrupção pouco antes do seu corpo ser completamente destruído, mas que em seu estado atual ela morrerá em poucas horas. Gali pergunta quem é ele, e o porquê de estar lhe dizendo isso. Ele não responde sua pergunta, mas diz que pode salvar sua vida, limpar o crime classe A e lhe dar um novo corpo, em troca dela trabalhar para Zalem. A princípio, Gali recusa, achando que ele está propondo se tornar um Deckman, mas ele diz que não se trata disso, que é uma tarefa especial que um Deckman não pode cumprir. Ele revela para Gali que seu bichinho Kinji era na verdade uma forma de vida artificial, usada para monitoramento, basicamente uma câmera viva, para buscar por candidatos para esse projeto, que existem 1000 deles por aí, e que as técnicas de combate de Gali se mostraram dignas para isso através do que viram dela por meio de Kinji, deixando Gali abismada por descobrir que seu bichinho era apenas uma forma de vida espiã. Ele segue dizendo que ela sempre lutou bem, mas pergunta o que ela ganhou com isso. Gali passa a rever as cenas das palavras ruins sobre ela que as pessoas a disseram ao longo do tempo, registradas por Kinji, e se desespera, pedindo para ele parar com isso, que ela não quer ouvir isso novamente. Ele segue dizendo que Gali sempre foi uma arma sem dono, mas que de agora em diante eles serão seus senhores e lhe darão um propósito, dizendo para Gali se tornar sua ferramenta. Gali esmaga o corpo de Kinji e começa a rir, deixando ele surpreso e confuso, e diz que isso tudo é um sonho, que ela não acredita em nada do que ele está dizendo, e não irá sair daquela sala, que ficará lá para sempre. E ele responde que esse sonho não irá durar muito, que se ela tiver coragem de voltar à realidade e viver novamente, basta abrir aquela porta e sair de lá. O sonho induzido de Gali passa a se tornar frio, congelando o ambiente e desacelerando os ânimos de Gali, que passa a cogitar aceitar a proposta. Ela pergunta a ele se ela se tornará mais forte caso ela se torne uma ferramenta de Zalem, e ele diz que sim, que ela será a mais poderosa agente da superfície, e a primeira dos andarilhos, recebendo a melhor estrutura em informações, armamento e manutenção de Zalem, que sua missão mais importante é localizar e prender o cientista Deste Nova.
Isso faz Gali paralisar, ao se lembrar que Ido morreu, mas Deste Nova disse a ela que pode revivê-lo. Então ela se levanta, determinada, dizendo a si mesma que precisa ver Ido. O Salemita na tela sorri, ao perceber que seu plano deu certo, e incentiva ela a sair pela porta amarela, dizendo que atrás dela é o único lugar onde Gali tem futuro. E então Gali abre a porta, dizendo para Ido em pensamento, que decide deixar essa sala, sem saber para onde isso irá levá-la, ou o que aguarda ao fundo dessa jornada, e nem mesmo se essa escolha será seu fim. Finalizando o capítulo com ela olhando para a luz atrás da porta, dizendo que ela vai até onde ela puder, acreditando em si mesma, com toda a coragem que ela conseguir encontrar dentro de si. Capítulo 31. Anjo da Morte. Descensão. O capítulo começa nos apresentando os subúrbios da Sucatópole, nos mostrando a hidroparede que cerca a cidade, e também a ferrovia da fábrica, que conecta as fazendas e os campos de mineração a Sucatópole, para a coleta de recursos de Zalem. Em seu escritório está Vector, lendo o relatório da última viagem e se lamentando por conta dos bandidos que saqueiam a carga com cada vez mais frequência. Ele pergunta qual foi o prejuízo dessa vez, e sua assistente responde que 5 caravanas, além da guarda mercenária ter sido completamente eliminada, totalizando num prejuízo de 40 milhões de chips. Vector comenta que antigamente só precisava pagar um pedágio, que os bandidos deixavam as caravanas em paz, mas que desde que a Brigada Barjack apareceu, há 5 anos atrás, as coisas complicaram, pois eles são loucos e já atacaram até a ferrovia da fábrica, roubando um trem inteiro. E com eles atacando os embarques, colocam sua posição de corretor em risco. Sua assistente diz que a única coisa que sabem sobre Barjack é que seu líder se chama Den. Vector ordena que ela descubra tudo o que puder sobre esse Den, que mesmo detestando, terá de fazer outro acordo com eles. E através do espaço entre as persianas da janela, Vector avista Gali em meio à multidão. Ele tira seu óculos escuros para enxergar direito, mas já a perdeu de vista. Ele pensa ter sido uma ilusão de ótica, pois até onde ele sabe, Gali foi capturada e eliminada pela fábrica há anos. Ele pergunta se há algo mais que ele precisa saber, e sua assistente diz que os rumores sobre o Barjack estão assustando os candidatos, e eles não têm mercenários o suficiente para defender o trem. Vector manda ela dobrar o pagamento, e diz que vai ver o que ele pode fazer para conseguir mais armas da fábrica. E a cena corta para momentos depois, no hall dos mercenários, com um dos soldados da fábrica tentando recrutar as pessoas na rua para fazer a defesa do trem, oferecendo valor alto como pagamento, e dizendo se tratar de um trampo fácil, que não precisarão fazer nada. Soldados veteranos reclamam sobre estarem recrutando pessoas que nunca estiveram numa guerra de verdade, quando um ciborgue que chegou tarde demais arremessa um humano longe para liberar sua vaga na missão. O homem se levanta, dizendo sobre os ciborgues da Sucatópole não terem bons modos, o que incomoda o ciborgue que o arremessou, e segue dizendo que pessoas assim merecem levar uma lição. O ciborgue parte para cima dele, lhe desferindo um soco, mas ele desvia como se não fosse nada, dando um tapa na cara do ciborgue e parando atrás dele, assim lhe dando um chute nas articulações de trás do joelho, o derrubando no chão já desmaiado, o que impressiona todos ao redor, inclusive o recrutador, que lhe pede para assinar o contrato, e ele diz se chamar Fogiafor. A cena corta para momentos depois, já longe de Zalem Sucatópole, dentro de um trem, em que um homem estranho aborda Fogia, dizendo ter visto sua luta e diz que ele é bom, lhe oferecendo sua ração, e diz se chamar Yogi. Ele mostra para Fogia uma forma de carregar a arma sem que ela bata em seus ombros. Fogia o agradece e diz que a arma o atrapalhará no banheiro, perguntando se dá para atirar. Yogi diz que a arma ficará presa durante todo o contrato dele com os mercenários da fábrica, e que se tentar tirar ou se afastar do trem, sua cabeça explodirá. Isso incomoda Fogia. Yogi lhe pergunta se ele já ouviu falar do Barjack. Fogia comenta sobre ser um grupo que dizem ter roubado um trem inteiro. Yogi completa que também dizem que eles encontraram todo um arsenal de armas antigas nas ruínas do século passado, que a maioria de seus amigos caíram fora com medo, mas ele continuou por ter uma família na Fazenda 22, para onde o trem está indo.
Fujiya diz que só pretende ir embora após conseguir alguma grana, que mora em uma cidade à beira-mar, após as montanhas, que ano passado veio a Cicatópole para conhecer Zalem, mas que não gostou do lugar. Yogi diz que isso não é surpresa, pois lá é um lugar de ciborgues. Fujiya vai para a parte de cima dos vagões do trem, observando o pôr do sol, dizendo ser muito melhor que a visão da cidade. Até que ele ouve uma música que lhe chama a atenção. É Gali tocando uma gaita, e Fujiya observa interessado, mas Yogi aparece, dizendo para ele ficar longe dela. Fujiya pergunta se ela não é mercenária, por estar sem arma, e Yogi responde que nem mesmo o chefe sabe quem ela é, que dizem que ela tem conexão com a fábrica, e todos a chamam de Anjo da Morte, que as pessoas perdem 1 ano de vida para cada palavra que fala com ela. Mas Fujiya não dá ouvidos aos alertas de Yogi e vai até ela, tomando a gaita das mãos de Gali, dizendo que ele também toca muito bem, e Gali pega sua gaita de volta sem que ele perceba, o fazendo soprar as mãos. Gali acha aquilo engraçado e sorri, perguntando quem ele é. Eles se apresentam e Fujiya mexe em seu rifle, perguntando se ela pretende começar uma guerra. Mas logo Gali interrompe, colocando o dedo em sua testa e dizendo que se ele se envolver muito com ela, vai acabar morrendo. Que é isso que acontece com todo mundo. Fujiya de início se sente intimidado, mas logo se mostra confiante, dizendo para ela não tentar o assustar. Porém, é interrompido por Gali levantando rapidamente em alerta, olhando para o céu, aparentemente preocupada. Trata-se de um drone de monitoramento, acima das nuvens, que identifica um comboio inimigo se aproximando do trem, e envia a mensagem com as informações diretamente para a mente de Gali. Gali rapidamente adentra a escotilha do vagão de controle, informando ao chefe que estão sendo atacados, e dizendo para ficarem a postos. Mas o chefe não dá atenção, dizendo que não há nada nos monitores. Um Deckman também informa que no radar de aproximações e no sensor de infravermelho não há nada. O operador do trem diz para ela relaxar, e volta sua atenção à revista que estava lendo, mas logo ouve um barulho. Gali diz a ele que é uma emboscada, e passa as informações de posição e quantidade de inimigos que se aproximam. Logo todos percebem a seriedade da situação e emitem um alerta vermelho, liberando as travas de segurança e preparando toda a equipe para o combate, que rapidamente se posiciona em cima dos vagões do trem. Mas não avistam nada, até que de trás da montanha, diversos carros e motos saltam dela, a usando como rampa, descendo o barranco logo ao lado do trem, fazendo o operador finalmente perceber que Gali tinha razão. Gali percebe algo e logo adentra novamente a escotilha do vagão, dizendo para o chefe parar o trem. Ele a questiona, mas o Deckman diz que a ordem dela é classe A, e então a obedece parando o trem, logo à frente de explosivos plantados nos trilhos, que explodem antes do trem passar por cima deles devido à freada. Mas Gali notou os explosivos tarde demais, pois o trem não pararia a tempo de evitar os trilhos destruídos, que logo descarrilha, arremessando todos os vagões e mercenários na estrada da montanha, caindo em meio ao comboio inimigo, que tem ordens para matar a todos. Enquanto o comboio avança, um dos carros explode, e o líder deles avista no local de onde veio o disparo, e lá está Gali sorrindo, como se estivesse feliz com a situação. Distante dali estão Fujiya e Yogi, que foram arremessados para longe do trem quando ele descarrilou, e então toca um alerta na cabeça de Fujiya, informando que ele não deve se afastar mais de 20 metros do trem, e deve retornar imediatamente. Fujiya não se move, procurando pelo resto do pessoal, e avista 3 mercenários fugindo correndo para longe do trem, e logo tem suas cabeças explodidas ao se afastar muito, deixando Fujiya em pânico, mas logo volta a si com um alarme informando que se ele não retornar, sua mochila explodirá. Sem acreditar na situação, ele reúne forças e sai do local que está, encontrando Yogi, que está com a perna quebrada e não consegue se deslocar. Fujiya tenta levantá-lo e observa os outros mercenários sendo explodidos um por um, enquanto tenta carregar Yogi para perto do trem. Um dos motoqueiros avança em sua direção, faltando apenas 15 segundos para a explosão. Era o líder dos bandidos, que já estava mirando neles. Fujiya se vê obrigado a soltar Yogi no chão para conseguir pegar sua arma e disparar contra o líder dos bandidos, o fazendo errar os tiros que disparava contra Fujiya, e passando direto por eles.
parando a moto alguns metros na frente deles. Eles se encaram por alguns instantes e o chefe percebe que seu rosto foi perfurado por um tiro. Ele sorri sarcasticamente e então remove sua cabeça, revelando se tratar de um ciborgue, deixando Fuji um pouco aflito, e faltando apenas 10 segundos para a explosão, a arma de Fuji fica presa. Então o líder dos bandidos avança com a moto em sua direção. Fuji tenta usar a arma de Yogi, mas já era tarde. O líder já estava bem próximo a eles, mirando o rifle em suas cabeças, até que Gali aparece, o mandando ficar parado, e colocando sua arma sobre o ombro de Fuji, utilizando ele de apoio, e então dispara contra o líder do comboio, acertando sua munição explosiva ao lado da moto dele, que explode o arremessando no chão. Gali empurra Fuji e Yogi com força para o lado, os jogando longe, e então pega uma submetralhadora e começa a disparar contra o corpo do líder do comboio já caído no chão, despedaçando completamente o corpo dele, restando apenas o cérebro. Gali sorri, dizendo que ele irá explicar a ela como chegar até o chefe dele. E o capítulo termina com o sistema de autodestruição das mochilas de Fuji e Yogi sendo desativados, pois Gali os arremessou em cima do trem. Capítulo 32 – Heróis Selvagens do Oeste – Orgulho. O capítulo começa nos mostrando Fuji e Yogi espantados ao ver toda a destruição causada por Gali. Gali está indo até um dos carros dos bandidos, com o cérebro do líder do comboio em suas costas. Ele revela que seu nome é Knucklehead, enquanto a xinga e ameaça Gali de diversas formas, dizendo que ela irá se arrepender de deixá-lo vivo. Gali não dá muita atenção e apenas corta o fio do sistema vocal dele enquanto manda calar a boca. Próximo a ela estão Fuji e Yogi, ainda em cima do vagão que Gali os arremessou. Eles avistam o chefe operador do trem, que finalmente abre a escotilha e sai do seu vagão, gritando que o gerador nuclear irá explodir, e fugindo do local dizendo para eles correrem também. Mas no desespero nem percebe o alarme da mochila, tendo sua cabeça explodida ao se afastar muito, deixando Fuji e Yogi desacreditados com a forma estúpida que ele morreu. Eles adentram o vagão e encontram um Deckman danificado, que diz que ele é a fusão nuclear e faltam 15 minutos para a explosão. Fuji diz que precisa que ele remova as mochilas deles para que possam fugir, e o Deckman diz que não será possível, pois o computador que controla as mochilas acabou quebrando quando o trem descarrilhou, deixando Fuji e Yogi abismados com a resposta. Eles saem depressa do vagão, e Yogi se desespera, chorando e gritando que não quer morrer. Já Fuji simplesmente aceita seu destino, pois não tem o que se fazer contra um reator nuclear em explosão, e se senta no topo do vagão, observando o céu enquanto aguarda pela explosão, até que Gali passa por eles em um dos carros, acelerando para eles subirem logo, e Fuji manda fugir logo, pois ela não é mercenária, não faz sentido ela morrer ali. Então Gali salta até o local que estão, liberando alguns fios de dentro de seus dedos, que se conectam à mochila de Yogi. Fuji diz para ela parar, pois a mochila irá explodir se tentarem a remover. Porém, imediatamente a mochila se desliga, desprendendo-se do corpo de Yogi, deixando Fuji espantado com o feito de Gali, o fazendo perguntar o que ela realmente é. E ela responde que é alguém que fez um pacto com o demônio. E a cena corta para alguns minutos depois, com eles no carro já bem distantes do trem, observando a explosão nuclear que se sucederá atrás deles. Fuji e Yogi estão animados, comemorando por estarem vivos. Yogi agradece Gali diversas vezes, mas Gali não o responde, se mantém pensativa com algo, aparentemente preocupada. E a cena corta para momentos depois, já à noite, com Fuji e Yogi olhando para as estrelas. Fuji se pergunta onde Gali foi, e Yogi comenta sobre ainda achar que Fuji deveria ficar longe dela para não acabar morrendo. Fuji lhe dá uma bronca, pois Gali o salvou, e lá está Gali, no topo de uma montanha observando a lua, e se comunicando com o centro de controle da missão, que a adverte por estar desviando de seu objetivo. Lá de além, Bigott Eisenberg, o chefe da Biro de Investigações Oscatópoli, Gib, lhe diz que o término da missão é a maior prioridade de Gali, que após anos procurando por Dest Nova eles finalmente têm uma pista, que o grupo Barjack provavelmente está recebendo apoio de Nova. Gali dá confirmação do recebimento da mensagem para Bigott, e Fuji aparece, a chamando para comer. Gali diz a ele que precisa seguir seu caminho, então irá deixá-los para trás, pois eles só irão atrasá-lo.
fala. Fugia questiona se ela quer que ele atravesse o deserto com Yogi ferido, e ela diz que sim, o que irrita Fugia. Ele diz que já está cansado da atitude dela, e a desafia para enfrentá-lo em um combate. Gali se anima com a afronta, e tira o manto que cobria seu corpo, e logo em seguida toda a sua armadura e equipamentos, para ficar de igual para igual com ele. Fugia diz que ela não deve subestimá-lo só porque não é um ciborgue, e que ela vai enfrentar o adversário mais durão que já viu. Ele diz que primeiro irá mostrar algo para ela, e abre um furo na embalagem de carne enlatada com os dentes. E então arremessa a lata para cima. Com a lata ainda no ar, ele se concentra, e faz um movimento que une um tapa lento e controle de respiração. E então toca a lata por baixo com a palma da mão. Então a lata incha e vai para frente como um míssil. Gali desvia apenas virando a cabeça como se não fosse nada, mas na realidade ela ficou impressionada por ele conseguir usar a mesma técnica que ela, o Herzenhoen, mesmo com o corpo humano. Ele diz que essa é uma de suas técnicas de artes marciais anti-cibernéticas, que é impossível para um humano romper a blindagem de um ciborgue, mas que seus golpes atravessam a blindagem e adentram um corpo, atingindo o cérebro, e que ele já derrotou 35 ciborgues assim. Gali fica animada e se posiciona para o combate, mas é interrompida por Bigote, que a manda sair de lá através do comunicador em sua mente. Ele diz para Gali atirar em Fugia caso ele esteja atrapalhando, mas Gali pede para ele deixá-la se divertir de vez em quando, e mesmo sem concordar, ele lhe concede 3 minutos. Fugia, já posicionado, provoca Gali, perguntando se ela está com medo. Ela apenas responde que se ele não vem, ela vai até ele, e parte para cima. Fugia se sente incomodado com as palavras dela e contra-ataca, dizendo que está cansada de sua arrogância. Mas Gali é mais rápida, e com apenas um movimento lhe acerta um tapa que quebra seu nariz. Gali o provoca, e Fugia diz que apenas se descuidou, mas que agora irá lutar a sério. Então eles começam a girar na direção um do outro, e Fugia usa um movimento para se aproximar rapidamente de Gali, a surpreendendo. Ele tenta aplicar um golpe com a palma da mão aberta no rosto de Gali, mas Gali se defende com facilidade, desviando o braço dele e aplicando novamente o mesmo golpe em seu nariz. Mas dessa vez, Fugia consegue defender, e Gali utiliza disso para imobilizar os 2 braços dele no mesmo local, e tenta lhe aplicar um soco no queixo, mas Fugia se desvia, se jogando no chão para tentar dar uma rasteira em Gali. Ela apenas pula para trás se afastando dele, e continua com suas provocações. Fugia diz que irá mostrá-la até onde vai suas habilidades, e a cena corta para Yogi, na frente de uma fogueira, reclamando do frio e do temporal que está por vir. Ele comenta sobre a demora de Fugia, torcendo para ele não estar se divertindo com Gali, quando a cena corta novamente para a luta, e vemos Fugia já completamente derrotado, com seu rosto ensanguentado, caído no chão. Gali pergunta por que ele não reconhece que perdeu, e ele se levanta, dizendo que ela não tem como derrotá-lo. Gali continua, com uma sequência de vários ataques. Cada um deles nocauteia Fugia, mas ele sempre se levanta novamente, partindo para cima de Gali, que começa a se perguntar se terá que matá-lo para ele desistir, até que Fugia acaba desmaiando devido à perda de sangue. Ele acorda um tempo depois ao lado de Yogi, gritando que ainda não foi derrotado. Yogi lhe diz que Gali já foi embora há algum tempo, e diz que ela não tem sentimentos, por tê-los abandonado no deserto apenas com uma ração e água. Mas Fugia não liga para isso, apenas se sente decepcionado por Gali ter abandonado a luta. E a cena corta para algum lugar em meio ao deserto, já bem tarde da noite. Gali está no carro que roubou dos bandidos, com o cérebro de Knucklehead ao seu lado, pensando em fugir, até que é interrompida por Bigote, que comenta sobre ela ter se divertido e a manda sair de lá o mais rápido possível, pois a explosão nuclear gerou uma tempestade infernal, que acabou criando um tornado gigantesco. A cena corta novamente para Fugia e Yogi, que estão no meio da tempestade, tentando se segurarem para não serem arrastados pelo tornado, até que Gali chega com o Jeep, parando em frente a eles e mandando eles subirem. Mas Fugia se nega, ainda irritado com Gali, dizendo que não precisa de sua ajuda, mas é interrompido por Yogi, que em desespero consegue convencê-lo a aceitar o resgate de Gali. Eles conseguem escapar do tornado, e Bigote a reprime por desobedecer suas ordens e se colocar em perigo para salvar 2 pessoas
soldados insignificantes, mas Gali se impõe contra ele, dizendo que os Salemitas não são o único povo que existe, e que eles só sobrevivem graças às pessoas na superfície, que fazem tudo o que é necessário para o funcionamento de Zalem, que apenas é carregada nas costas pela superfície e ela não está mais interessada em seguir suas ordens. Porém, o tornado aumenta a velocidade e acaba alcançando novamente o carro em que estavam, acabando por capturar eles numa corrente de vento poderosa, que suga o carro para o centro da tempestade, o erguendo ao céu, fazendo com que Gali perca o contato com Zalem. O carro acaba sendo arremessado longe, caindo em meio às ruínas de uma cidade destruída no deserto. Gali acorda momentos depois, presa por uma corda, pendurada na beirada de um prédio. Ela não entende como chegou lá, até que ouve um som familiar. É Fogia lá em cima, tocando sua gaita. Ele explica que estavam todos desmaiados, e quando ele recuperou a consciência, o Jeep estava na beirada daquele prédio, quase caindo, e que ele tirou todos de lá rapidamente, antes que morressem pela queda. Fogia passa a provocá-la por ter a salvo, mas Gali, irritada, o manda parar e tirá-la logo de lá. Yogi diz para Fogia para puxarem Gali de volta, mas Fogia ignora e passa a brigar com ela, que se acha no direito de decidir se eles vivem ou morrem, e está cansado de ser tratado como um brinquedo. E completa dizendo que ela conseguiria quebrar as cordas facilmente, mas nem mesmo o corpo ciborgue dela sobreviveria a essa queda. Gali não responde, apenas pensa em como ele está sendo ingrato, por não saber o que ela arriscou para salvá-lo. Gali tenta se comunicar com Bigote, mas percebe que perdeu completamente o contato com o centro de controle, e então pergunta por Knucklehead, e Fogia diz que não o viu, provavelmente deixaram cair por aí, então seria melhor desistir dele. Passam-se alguns momentos, Fogia e Yogi estão explorando as ruínas da cidade. Eles encontram água em um dos prédios, e então partem para o próximo, na esperança de encontrar comida. Se passam algumas horas de busca, já anoitecendo, Fogia reclama de estar morrendo de fome, esperando ao menos encontrar algum animal para se alimentar, até que ele avista um rato, e corre para capturá-lo, e acaba pisando em um chão falso, e caindo em um tipo de porão escondido repleto de comida enlatada. Ele comemora pelo achado, mas Yogi fica preocupado, pois as latas estão novas demais comparadas a todo o resto daquela cidade. Momentos depois, vemos novamente Gali ainda pendurada, já quase dormindo, e então Fogia desce até ela através de uma corda, perguntando se ela está mais calma e lhe oferecendo comida, mas Gali, muito aflita, lhe pede desculpas, dizendo que ele está certo em ter ficado bravo, e que vai lhe contar a verdade. Ela começa a explicar que é uma agente de Zalem, a primeira dos Andarilhos, e está numa missão secreta, que não pode desobedecer às ordens de Zalem. Fogia pergunta se ela veio de lá, e ela responde que não. Ela diz que para se obter um escravo deve-se comprá-lo, ou salvar sua vida, e que Zalem salvou a vida dela, e que às vezes ela se pergunta por que ela nasceu. Fogia pergunta onde ela nasceu, e ela responde que talvez foi em Marte, mas não tem certeza, e pergunta o mesmo para ele. Fogia diz que nasceu em uma vila de pescadores chamada Alhambra, onde o mar subiu quase cobrindo as ruínas, que lá eles têm concurso onde todos se reúnem com arpões para competir sobre quem acerta primeiro uma serpente marinha de 20 metros que aparece de vez em quando. Gali diz que adoraria ver o mar, que se sente como se a vida toda estivesse andando em terra seca, mas Fogia brinca com ela, dizendo que ela iria enferrujar, e Gali demonstra estar bem emotiva e ter se chateado com o que Fogia disse. Então, para se redimir, ele diz para Gali abrir a boca para ele lhe dar um pedaço de carne. Porém, quando ela estava prestes a morder, Fogia brinca novamente com ela, comendo a carne em seu lugar. Isso deixa Gali extremamente irritada, a fazendo dar um chute na cara de Fogia, que acaba caindo da corda, mas é pego pelo pescoço por Gali, que o envolve em suas pernas. Já sem paciência, ela ordena que Yogi a puxe para cima do prédio, ou do contrário matará Fogia. E Yogi responde que mesmo se quisesse não conseguiria fazer isso, por estar com a perna quebrada. Gali se dá conta que esqueceu isso, e agora não sabe como sairão daquela situação. E enquanto ela pede que Yogi faça algo, vemos que eles estão sendo observados através de um binóculo. Nos é mostrado que se trata de Knucklehead, que se encontrou com mais bandidos. E o capítulo termina nos revelando que Gali, Fogia e Yogi acabaram parando na base do maior batalhão do Barjack, enquanto é dada a ordem de abrirem fogo contra eles. Capítulo 33 Mundo Cão Besta Fera. O capítulo começa com um tiro disparado, mas sem nem perceber, Gali acaba desviando, devido a estar se balançando na corda, fazendo com que o disparo atinja um pilar do andar de baixo de onde Yogi estava.
Knucklehead reclama com o subordinado por errar o tiro e ordena que todos os canhões sejam disparados à vontade. Com os três ainda em queda livre, Gally decide finalmente se soltar, rompendo as cordas que aprendiam, pois poderia utilizar dos destroços que caíam junto com eles para ter uma superfície rígida para pisar, e usa a corda que rompeu para rapidamente enrolar Fugia e Yogi, os prendendo ao seu corpo, e então dispara um tipo de gancho preso a um cabo da ponta de seu dedo, que se fixa no teto de um dos andares do prédio, desacelerando sua queda lentamente até pousarem seguros no chão. Porém, os disparos abalaram toda a estrutura do prédio, o que faz com que a parte da frente da edificação desabe em cima deles. O lacaio que pilota o tanque informa ao coronel que conseguiram esmagar eles, mas assim que parte da poeira abaixa, ele percebe que na verdade Gally segurou o pilar que caiu sobre eles com apenas uma mão. Ela arremessa o pilar para o lado, instantaneamente saca sua pistola e dispara em uma das duas cabeças do coronel, que se defende colocando a mão na frente do projétil antes que o atingisse, mas o projétil atravessa sua mão, destruindo completamente a cabeça dele, o deixando espantado pela bala ter perfurado sua mão naquela distância, e também por Gally ter lançado um contra-ataque imediatamente após ter um prédio caindo em cima deles, o fazendo perceber que não se trata de uma mercenária da ferrovia, e então todos os veículos passam a disparar contra ela. Gally finalmente se esquiva dos disparos que destroem tudo ao seu redor, mesmo estando carregando consigo Fugia e Yogi, e enquanto o coronel dos bandidos comenta com o sargento que para ter perfurado sua mão, Gally provavelmente usou uma bala Mas, criadas pelos engenheiros do Barjack usando tecnologia antiga, e diz para tomarem cuidado, pois um agente de Zalem, o Anjo da Morte, está de olho neles, e se algum dos três for esse agente, terão que pará-los ali mesmo. E então o sargento vai até um compartimento do caminhão, onde vemos diversas cabeças de soldados, presas a uma vitrine, aguardando para receber um corpo. É injetado adrenalina na nuca dessas cabeças, antes de serem levadas até os corpos do exército. O sargento grita que eles são os melhores soldados do universo, e nada pode os parar, e enquanto as cabeças são conectadas aos novos corpos, já em euforia, sob efeito da adrenalina. Knucklehead vai até o coronel, pedindo para que ele o deixe se vingar pelos homens que perdeu, sendo ele a acabar com os três. O coronel concorda, dizendo considerar sua devoção como comandante de um esquadrão, e diz que lhe dará um pelotão, para ele mostrar o que sabe fazer. Knucklehead agradece, e então parte com seu novo pelotão em direção aos prédios que Gally se encontrava. Assim que se afastam, o coronel diz para o sargento enviar mais tropas para flanquear a cidade. O sargento questiona, pois o coronel disse que esperaria pelo sinal de Knucklehead. Mas o coronel diz que Knucklehead é apenas um ingênuo, que se Gally for mesmo um agente de Zalem, ele não terá a menor chance, e que quanto menor a utilidade, maior o seu orgulho. A cena corta para Gally, Fugia e Yogi, dentro das janelas de um prédio, se abrigando do bombardeio que acabou de cessar. Fugia pergunta se eles também são do Barjack, e Gally diz não saber, pois sua conexão com Zalem não está funcionando, e que a única certeza que ela tem é que haverá uma batalha de vida ou morte. E com um sorriso no rosto, diz animada que agora finalmente terão ação. Yogi se desespera e começa a chorar, dizendo que não aguenta isso, e quer ir para casa. Isso irrita Gally, que se prepara para dar uma coronhada nele com sua pistola, o chamando de covarde, e o mandando calar a boca, mas é impedida por Fugia, que diz que ela está animada demais, e pergunta se ela gosta tanto assim de matar. As expressões de Gally mudam, para uma feição completamente louca e obcecada, e com um sorriso sádico responde que sim, que ela adora o campo de batalha e o momento em que seu corpo deixa de ser uma máquina e se torna parte dela, que seu sangue ferve e sua mente fica completamente branca. Não há tempo de pensar, ela apenas age pelos instintos, pois só o que resta é a ação. Fugia diz a ela que também adora brigas, que ele gosta de brigar mais do que qualquer outra coisa, mas odeia guerras, e também as mulheres que lutam nelas. Suas palavras mexem com Gally, que fica sem reação e não responde nada. E Fugia continua, dizendo que Yogi tem uma família esperando por ele, que é para deixá-lo de fora dessa batalha, pois ao contrário dela, ele tem alguém a perder. Gally fica abalada com isso, mas logo se coloca na defensiva, agindo como se não se importasse, e que ela deve ter sido uma arma no passado, até que ela se espanta ao avistar uma borboleta pousando perto dela, e então efetua diversos disparos contra ela, destruindo as paredes do prédio em que estavam escondidos, e entregando sua localização. Fugia se assusta e pergunta o que ela está fazendo. Gally, com um olhar assustado, responde calmamente que ela tem medo dessas borboletas, e logo em seguida percebe que entregou sua posição e agora tem pouca munição. Knucklehead avança com seu pelotão em direção ao local dos disparos, comentando sobre a atitude idiota de Gally, e um de seus soldados o alerta para não ficar à vista, mas ele apenas responde que não irá se esconder. Esse soldado o chama de amador e diz para os outros deixarem ele para trás, e então desviam do percurso combinado. Knucklehead o questiona, e esse mesmo soldado manda os demais o ignorar.
E então avançam para a porta do prédio e jogam uma granada na entrada, e assim que explode, eles adentram o edifício. O comboio passa entre os corredores numa formação furtiva, flanqueando e esgueirando-se nas paredes, dando cobertura aos soldados à frente, até que chegam a outra porta, e o soldado que liderava a investida remove o pino de outra granada para arremessar no cômodo, e no mesmo momento, uma mão atravessa a parede, pegando a granada e enfiando na boca desse soldado violentamente, quebrando todos os seus dentes e ficando preso em seu maxilar. O soldado se desespera e acaba indo para cima de outro para pedir ajuda, mas acaba sendo explodido bem à frente dele, bloqueando sua visão, permitindo que Gally passasse por debaixo das pernas dele enquanto a parte superior de seu corpo era explodida. Gally rapidamente vira a arma do soldado que estava à frente para o lado e atravessa seu peito com apenas um soco. Outro soldado vê e dispara contra ela, mas Gally desvia, saltando para cima e pousando em seus ombros, o finalizando com um soco no capacete que esmaga sua cabeça. Gally entra em euforia, desejando cada vez mais a ação, e se joga para cima dos demais soldados na loucura para matá-los. E a cena corta para Yogi e Fujiya saindo do prédio pelos fundos, através do sistema de ventilação. Yogi chama Fujiya para cair fora daquele lugar. Fujiya diz que ama a liberdade, e que de acordo com seu conceito desenvolvido em suas viagens até agora, ele acreditava que estar sozinho fazia parte da liberdade. Mas vendo Gally, ele percebeu estar enganado, que liberdade é tomar o controle de sua vida. Então irá voltar, e Yogi tenta o convencer a não fazer isso, pois essa briga não é deles, mas Fujiya ignora, entrando novamente no sistema de ventilação do prédio, o mandando se esconder até tudo acabar. Yogi tenta impedi-lo, pedindo para Fujiya não o deixar lá, mas é pego por alguém que tapa sua boca e coloca uma faca em sua garganta. A cena corta novamente para Gally, que acaba de sair do prédio ao destruir uma das paredes estruturais enquanto aniquila os soldados. Ela gira seu corpo no ar, desviando das balas que atiravam contra ela, até cair no meio de um grupo de soldados. Gally se empolga e finalmente saca sua lâmina Damasco, que agora possui 2 cabos que estendem seu alcance, a tornando num bastão além de servir como bainha, e rapidamente atravessa o braço de um dos soldados enquanto se defende do outro, que a ataca com uma faca. Ela gira sua lâmina cortando a cabeça desse soldado e parte para cima do combate corpo a corpo com os soldados restantes. Knucklehead aparece logo atrás mirando nela com uma arma e dispara nela, convicto que esse tiro irá matá-la. Mas ele erra o tiro, que apenas pega de raspão na bochecha de Gally, sendo desviado para a cabeça do soldado que ela enfrentava. De início, Knucklehead não entende como errou o tiro, e quando finalmente percebe uma faca cravada em seu dedo, Gally já está bem à sua frente, preparando um ataque para cortá-lo ao meio. E quando estavam prestes a dar o golpe final um no outro, são interrompidos por disparos que quase acertam Gally, a obrigando a se afastar de Knucklehead para desviar. Vemos que o disparo foi efetuado pelo coronel, que está em um tanque acompanhado por todo um comboio fortemente armado. O coronel a manda ficar parada. Diz que estão a observando há um tempo e sabe que as habilidades dela são superiores ao seu batalhão, mas que se ela se mover, irão destruí-la, com dezenas de armas que já estavam na sua mira. Knucklehead pergunta ao coronel por que foram até lá, se ele não pediu reforços. O coronel apenas responde que ele deu sorte, e outro soldado inferior a ele debocha, repetindo que ele tem sorte, fazendo assim com que ele percebesse que o coronel usa o de isca. O sargento pede para atirar em Gally, mas o coronel não deixa, pois o cérebro de Gally pode ter informações úteis. Até que Fujiya ataca um soldado e toma o controle de um dos tanques, disparando uma minigun contra o comboio, gritando para Gally avançar contra eles. Gally utiliza algumas granadas de fumaça para gerar uma distração, assim fazendo com que ela e Fujiya saiam da visão dos inimigos. Fujiya está determinada a dar sua vida para defender Gally, então continua atirando nos outros tanques, mesmo sem conseguir enxergar devido à fumaça, o que possibilita que Gally se mova livremente entre os inimigos. Ela utiliza sua bomba robótica chamada Spidey para criar uma abertura na linha de frente. Os soldados se distraem sem saber de onde vieram as explosões que os atingiam, e Gally libera suas abelhas mísseis para finalizar os snipers que miravam nela de cima do prédio. Com isso, Gally rapidamente consegue atravessar a linha de frente, impressionando o coronel, que se pergunta se ela é o anjo da morte. E antes que ele pudesse perceber, Gally arranca a cabeça do sargento, parando bem de frente a ele com uma expressão de loucura e sadismo. Mas quando estava prestes a matá-lo, Yogi entra na sua frente, pedindo para ela esperar. Gally para o ataque, e Yogi diz que esse homem é seu amigo. O coronel aproveita a distração para efetuar diversos disparos contra o abdômen de Gally. Gally cai a alguns metros e é rendida, tendo várias armas apontadas para sua cabeça. Fujiya questiona Yogi, e ele responde que não fez nada de errado, que apenas quer ficar do lado vencedor, que Gally e Fujiya têm força e coragem, mas um fracote como ele não pode fazer nada.
que liberdade é algo para pessoas fortes, que para ele o melhor é estar na coleira. Fogia grita seu nome, enquanto os soldados disparam as armas e canhões contra ele, derrubando um prédio em cima dele, assim finalizando o capítulo com o olhar desesperado de Gali gritando pelo nome de Fogia. Capítulo 34. Traição. Covardia. O capítulo começa com Gali gritando pelo nome de Fogia, enquanto o prédio cai sobre ele. Yogi fica preocupado com Fogia, mas não reage. Gali então grita seu nome, o chamando de traidor, e se enfurecendo ao perceber o que aconteceu. Yogi se desespera, mas o coronel manda ele se afastar, portando uma arma especial de alto calibre. E mesmo cercada, com diversos soldados à sua volta mirando nela, Gali se levanta, chorando, perguntando como ele se atreve a ter matado Fogia, e salta na direção de Yogi, gritando que se importava com Fogia. Mas é impedida pelo coronel, que arranca suas pernas ainda no ar, com disparos da sua arma especial. Gali cai bem em frente ao tanque que ele estava, e seus soldados colocam um objeto nela que restringe seus movimentos. Yogi chora com o ocorrido, e Knucklehead apenas observa fixamente o coronel, que ordena que busquem por sobreviventes e reagrupem. A cena corta para alguns momentos depois, com o exército já reunido, e Yogi sentado à frente do prédio que caiu sobre Fogia, tomando um uísque da fábrica. Yogi reflete sobre as coisas que Fogia disse para ele e para Gali, e pede desculpas a Fogia, enquanto olha para a foto de sua esposa e filho. Até que o coronel vai até ele, lhe perguntar o que está fazendo, e finalmente descobrir seu nome, Buzzle. Yogi comenta sobre nunca imaginar que encontraria Buzzle ali, pois ele tinha orgulho de liderar um esquadrão de mercenários do exército dos Boinas Verdes, e que diziam que ele havia morrido enfrentando Barjack. Buzzle pergunta se ele está surpreso por ele ter mudado de lado, e completa dizendo que até enfrentar o Barjack, pensavam que eles eram apenas um grupo de saqueadores qualquer, mas que ao ser derrotado percebeu que estava enganado. Ele viu o grande comandante Den em ação, e aprendeu com a ambição dele. Seu objetivo era destruir completamente a fábrica e derrubar a cidade de Zalem, se livrando do controle dos Salemitas e criando seu próprio país ali na superfície. Yogi pergunta se realmente é possível derrubar a cidade flutuante, e Buzzle concorda que realmente é algo impensável, mas ele admira a convicção do comandante Den. E se ele puder ajudar a concluir esse objetivo, está pronto para morrer por isso. Buzzle diz que foi o destino que os uniu novamente, e agora poderão lutar pela liberdade lado a lado. Yogi tenta dizer a ele que não quer lutar, mas Buzzle segue dizendo que Yogi estava em seu caminho quando iam atacar a Fazenda 22. Isso assusta Yogi, pois é lá onde sua família está. Yogi se levanta e tenta explicar, mas é novamente interrompido por Buzzle, que pergunta sobre sua perna quebrada, e o manda ir ver um médico. Yogi pede para Buzzle ouvir o que ele tem a dizer. E a cena corta para um clone do sargento, questionando e dando ordens a Knucklehead, que apenas concorda, mas expressa estar insatisfeito com a situação. E então partem com um comboio de dezenas de carros e tanques em direção às montanhas ao oeste, já com o sol se pondo. Horas depois, já de noite, o solo começa a se mover onde Yogi estava sentado bebendo, e uma mão sai do meio dos destroços, pegando a garrafa de uísque. Trata-se de Fogia, que sobreviveu aos disparos e ao desmoronamento do prédio, sem nenhum ferimento grave. Ele toma um gole do uísque, dizendo se sentir vivo novamente, e se anima por se achar tão invencível que até mesmo as balas o evitam. A cena corta novamente para o comboio, que estacionou e ergueu acampamento no meio do deserto. Gali está imobilizada por um equipamento que restringe seus movimentos, dentro de uma escotilha pequena, que é aberta pelo coronel Buzzle e seu sargento. Buzzle ordena que Gali acorde, e já a informa que ela será interrogada quando se juntarem às forças principais do Barjack. Mas ele quer lhe perguntar algumas coisas antes. Gali o interrompe, dizendo que faz 2 dias que ela perdeu o contato com Zalem, o que significa que Zalem a abandonou com a Mandarilha. Gali pensa que já não lhe resta mais nada, pois Fogia morreu e irão violar o seu cérebro, para conseguir informações e depois matá-la. Então decide contar a verdade, pois se vão levá-la ao Barjack, talvez ela consiga alguma informação. E então ela lhe diz que a sua missão com Mandarilha era capturar Destinova. Buzzle comenta que Nova é amigo pessoal do comandante Den. Gali fica surpresa com essa informação, e continua dizendo que o motivo dela ter se tornado Andarilha foi para encontrar Ido que Nova levou embora. Buzzle mostra conhecer Ido, e comenta que ele é o médico Salemita, a mão direita de Nova. Saber que Ido está vivo mexe muito com ela. Gali chora emocionada e decide que não se importará em ser prisioneira se puder ver Ido novamente, que não precisa de sua liberdade. Buzzle ri de Gali, dizendo que humanos são moles, mas sua distração é interrompida quando uma bala atinge a cabeça do sargento ao seu lado. É Knucklehead que aparece atrás dele com um fuzil, dizendo que isso é para Buzzle aprender a não fazer ele de idiota, e então efetua diversos disparos na cabeça de Buzzle, finalizando. Knucklehead corre até Gali e começa a desarmar o restritor de movimentos, mas Gali reclama e o manda parar. Ela
Ela chora e pergunta por que ele está fazendo isso, gritando que poderia haver ido. Knucklehead, confuso, dá um tapa na cara dela, mandando ela calar a boca, e perguntando por que ela está chorando como uma criança, e desacreditado que ela é o anjo da morte com quem lutou. Diz que ela deveria ter vergonha. Os clones do sargento percebem que o coronel foi abatido, e preparam-se para colocar os soldados soquetes na linha de frente, mas quando lhe é injetado o adrenalizante, os soldados passam a espumar pela boca, e ficam incapacitados. Knucklehead aparece atrás dos clones e fala que trocou a adrenalina por detergente, e dispara contra a cabeça deles. Outros soldados o abordam, vendo que Knucklehead se virou contra eles, e disparam para matá-lo, mas as armas foram previamente sabotadas por Knucklehead, e disparam para trás, finalizando os soldados. E a cena corta para alguns momentos depois, com Knucklehead e Gally já em um jeep, observando todo o comboio explodir em chamas. Gally, confusa, pergunta por que ele a salvou, e então ele a golpeia no rosto, derrubando ela do jeep, que cai rolando montanha abaixo, finalizando o capítulo com Knucklehead dizendo que apenas não queria que eles a matassem, enquanto saca uma arma, dizendo que ela é só dele. Capítulo 35. Manda-chuva. O milagre dos peixes. O capítulo começa logo após Gally ter rolado montanha abaixo. Knucklehead diz a ela que o Barjack não significa nada para ele, que a única coisa que lhe importa é dirigir sua máquina e disparar sua arma, e então joga a lâmina damasco de Gally para ela. Gally, sem entender, não reage, e Knucklehead carrega sua arma com um cartucho de penetração de couraça. Então ele passa a provocar Gally, dizendo que sentiu que eles são iguaizinhos desde a primeira vez que a viu. Ele pergunta se ela não concorda, que é bom se soltar, se tornar uma besta fera, e correr até não aguentar mais, e a chama para enfrentá-lo com tudo que tem, sem pensar, apenas agir, como num mundo completamente branco de suas mentes, no calor da batalha. Isso atiça Gally, que se anime e rasteja até sua lâmina damasco, enquanto sua feição melancólica muda novamente para a expressão de loucura e sorriso sádico que demonstrava anteriormente no combate. Gally para de rastejar quando ouve uma música conhecida vindo de trás da duna de areia, e antes que Knucklehead pudesse se virar para descobrir de onde a música vinha, ele é atingido na cabeça por um golpe de Fogia, que desdenha dele perguntando se essa é a sua ideia de liberdade. Fogia, irritado, diz a ele que se ele não sabe controlar o leme da sua vida, ele não precisa de um cérebro tão grande, e joga a gaita de Gally para cima, e aplica outro golpe, dessa vez utilizando sua técnica Hearts and Hole, na cara de Knucklehead, que é arremessado para o lado, enquanto seu crânio explode devido ao golpe, caindo já sem vida em frente de Gally, que fica paralisada, sem acreditar que é mesmo Fogia. Ele comenta de forma descontraída que melhorou na gaita, e Gally vê que é realmente ele, e pula em seus braços, comemorando por ele estar vivo. Fogia devolve a gaita para ela, mas Gally diz para ele ficar com ela. Os dois se encaram por alguns instantes, e quando estavam prestes a se beijar, são interrompidos por uma rajada de tiros que passa pelo meio dos dois, quase os acertando, disparados pelo coronel, que não teve seu cérebro atingido por estar em outro compartimento de seu corpo, separado das duas cabeças. Ele vê o corpo já sem vida de Knucklehead, e comenta que deveria ter percebido que Knucklehead se viraria contra ele, e que não importa quem ou o que seja que se oponha no caminho do Barjack será esmagado. E ordena que o soldado que o acompanhava matasse os dois. É revelado que esse soldado é na verdade Yogi, que provavelmente teve seu corpo destruído na explosão do comboio causada por Knucklehead, pois sua cabeça estava implantada em um dos corpos ciborgues usados pelo exército do Barjack. Quando Gally Fogia percebe que se trata de Yogi, ele sorri, derramando lágrimas, e aponta seu rifle para cima. Ele se vira contra o Coronel Bozo, disparando nele, mas sem sucesso, pois o cérebro dele se abrigou dos disparos, entrando novamente no compartimento. E ao perceber que Yogi também o traiu, ele aperta um botão que faz explodir a conexão do cérebro de Yogi com o corpo soldado, arremessando a cabeça de Yogi longe, enquanto começa a discursar sobre a verdadeira liberdade, que só será possível de ser alcançada na superfície quando derrotarem Zalem. E então começa a disparar seu rifle contra Gally Fogia, enquanto diz que eles que travam essa guerra de progresso são os verdadeiros representantes da humanidade. Mas Gally usa o corpo de Knucklehead como escudo, e então pega a mão de Knucklehead, que ainda segurava o revólver com a munição especial, e dispara contra o cérebro de Bozo, que nada pode fazer além de dar seu último grito de guerra antes de explodir. Momentos depois, vemos Fogia se despedindo de Yogi, que em seus suspiros finais pede perdão para Gally Fogia. Ele diz que é um fracasso e agora nem poderá mais ver sua esposa e filho, e tenta pedir um favor a Fogia, mas seu fôlego final se esvai antes que ele pudesse terminar a frase. E Fogia chora, abraçando a cabeça de Yogi, e Gally só consegue observar comovida.
Eles criam uma lápide para Yogi, enquanto uma tempestade de areia é formada atrás. Algumas horas se passam e vemos Gali e Fugia já no centro da tempestade, decidindo passar a noite lá por não saberem para onde ir. E quando o dia amanhece, o jeep em que estavam se encontra parcialmente soterrado, e Fugia decide carregar Gali nas costas para saírem do deserto, até que sua água acaba, e Gali diz para ele deixá-la lá, pois o corpo dela superaqueceu, e ela não suportaria viver se Fugia morrer por sua causa. Mas Fugia se recusa a deixá-la, e ela diz que ele conseguiria ir mais longe se a deixasse para trás. Ele responde que tem o direito de carregar a mulher por quem se apaixonou, e que se ele morrer será apenas seu destino, pois ele está livre para escolher qual caminho seguir. Mas ele concorda que está ficando com sede, e diz que terá que pedir ajuda aos deuses, e então passa a tocar uma música na gaita que Gali lhe deu. Gali pergunta sobre a música, e ele responde se tratar de uma canção que aprendeu quando criança, de um feiticeiro tribal capaz de convocar a chuva do céu. Logo em seguida ele cai, deixando Gali cair ao seu lado devido à exaustão causada pela desidratação. Gali rasteja até ele para verificar se ele estava bem, e ele pede desculpas, dizendo que os deuses não lhe ouviram. Gali diz que está tudo bem, e quando estavam prestes a se beijar, são interrompidos novamente, dessa vez por uma gota de água que cai na testa de Fugia, e então começa uma forte chuva na região em que estavam. Eles comemoram, achando que os deuses ouviram as preces de Fugia, até que um peixe cai do céu, acertando a cabeça de Gali. E a cena corta para o diretor Bigode, sendo questionado pelo Dr. Russell, que lhe pergunta se ele manipulou os padrões climáticos. Bigode responde que não, e pensativo, diz que iria apenas registrar Gali como rebelde, levando-a a seu fim. Russell responde que então ele perdeu, e diz que é melhor resgatá-los. Bigode pergunta a Russell se ele acredita em milagres. Russell responde que acredita, enquanto temos um vislumbre da cena de Gali e Fugia, abraçados felizes, rindo em meio à chuva de peixes. Assim, finalizando o capítulo e também o 6º volume de Battle Angel Alita, Gun Hyper Future Vision. O que acontecerá com ela daqui em diante? Gali conseguirá se reencontrar com o Dr. Ido? Gali irá voltar para a Vila de Pescadores e continuar seu relacionamento com Fugia? Ou terá um rumo mais sombrio, se perdendo totalmente nas batalhas? E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar um like e comentar aqui embaixo o que vocês acharam dessa história. Já conheciam? Curtiram? Já conseguem imaginar como será a continuação do filme nos cinemas? Estão gostando mais da Gali no mangá ou da Alita nos filmes? Nos digam aí o que acharam. E se gostou e não está no canal, se inscreve aí. Logo mais traremos a 7ª parte dessa história, que é a continuidade do que Gali vive na sua missão de encontrar Destiny Nova, além de apresentar o vilão final desse mangá. O mangá tem 9 volumes, e outras edições que contam histórias paralelas e continuações do universo de Alita. Além disso, saíram outros 3 capítulos do mangá no dia 25 de agosto desse ano, que eu ainda não li, para ser uma surpresa também para mim quando for fazer o vídeo destes. Então, tem muito conteúdo para mostrar. Por isso, contamos com seu feedback. E isso é tudo, pessoal, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até o próximo vídeo.